Bezerra Hashem, Daf Bet, Tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos começando um novo tratado hoje. O Tratado de Shabbat vai nos ensinar os conceitos do Shabbat, os trabalhos proibidos, a importância do Shabbat, todo esse assunto do ponto de vista das leis e também do ponto de vista da moral do Shabbat. Como a gente sabe, o Shabbat é o momento mais especial da semana, é a fonte da brachá da semana e tem uma certa conduta que a gente tem que ter no Shabbat. A gente não pode lidar com assuntos materiais no Shabbat. O Shabbat é o dia do descanso, mas é o descanso da alma principalmente. No Shabbat a gente não trabalha, a gente não transforma o mundo. Assim como Hashem descansou no Shabbat depois dos 6 dias da criação, a gente também descansa no Shabbat depois dos 6 dias da semana. Os dias da semana são para o material Shabbat, a gente descansa, a gente não mexe com o material. E tem uma série de normas, como a gente sabe, os trabalhos proibidos do Shabbat, que a gente já vê nesse tratado os conceitos e os detalhes. E esse capítulo começa com o assunto da proibição de Otzah, o trabalho de carregar no Shabbat. E vamos ver também na sequência leis sobre a véspera do Shabbat. Então, com relação ao trabalho de carregar, tem 3 fases para o trabalho de carregar: Akira, Otzah e Anachá. Ou seja, que pela Torá o que é proibido é que a pessoa faça Akira, ele desloque um objeto de um recinto, Otzah transfira para outro recinto e Anachá descanse o objeto no segundo recinto. Então, esse são as 3 fases do trabalho de carregar, da Melechet Otzah. Akira é deslocar, Otzah é transferir e Anachá é descansar o objeto no segundo recinto. E pela Torá tem 2 recintos. Então tem o Reshut HaYachid, o recinto privado, como a casa da pessoa, e tem o Reshut HaRabim, o recinto público. E quando a Torá fala que é proibido carregar no Shabbat, a Torá menciona o caso que a pessoa não pode carregar do recinto privado para o recinto público, do Reshut HaYachid para o Reshut HaRabim. E os sábios nos dizem que é a mesma coisa o inverso, carregar também do Reshut HaRabim, do recinto público para o recinto privado, é a mesma coisa. Isso também se chama de Otzah. Então, quando a pessoa transgride o Shabbat, lo aleno, e ele transgrediu o Shabbat com uma proibição que é proibida pela Torá, é Mideoraita, se ele não sabia da proibição, ele traz o sacrifício de Hatat. Se ele sabia da proibição, ele tem o castigo de Karet. Se ele foi advertido pelas testemunhas, e mesmo assim transgrediu o Shabbat, ele foi avisado do castigo, e mesmo assim transgrediu o Shabbat, ele tem pena de morte do apedrejamento. Então, na nossa Mishnah, a gente já vê situações que é proibido fazer certa coisa pela Torá, com relação a carregar, e pela lei rabínica também. Então a gente já vê agora na Mishnah. Yetziot ha-Shabbat 2 she'en 4 bifnim, ve-2 she'en 4 bachutz. Com relação à proibição de carregar, tem 2 casos que são proibidos pela Torá, no bifnim, ou seja, quando a pessoa carrega do recinto público para o recinto privado, tem 2 casos que é proibido pela Torá, e mais 2 casos que é proibido pela lei rabínica. Isso no caso que ele carrega do recinto público para o recinto privado. E com relação a carregar do recinto privado para o recinto público, também tem 2 casos que são proibidos pela Torá, e mais 2 casos que são proibidos pela lei rabínica. Como a gente mencionou na introdução, quando a pessoa faz as 3 fases do ato de carregar, ele também faz Akira, também Otzah, também Anachá, aí isso é a proibição pela Torá. Se a pessoa faz parte do ato de carregar, digamos, ele deslocou de um recinto, transferiu para outro, mas não descansou o objeto no segundo recinto, pela Torá ele não pecou, não transgrediu o Shabbat, mas pela lei rabínica sim. Então, são 2 casos que é proibido pela Torá, mais 2 casos que são proibidos pela lei rabínica, tanto no caso que ele carrega para o recinto público ou para o recinto privado. Agora, Keitzad, pergunta a Mishnah, o que significa tudo isso? Explica. Ha'ani omed bachutz u'balabait bifnim. A Mishnah usa uma parábola, um exemplo. Tem o pobre que está na rua e tem o proprietário que está dentro da casa. O pobre está no Reshut HaRabim, o proprietário no Reshut HaYachid. Então o quê? Vamos ilustrar os casos que a gente falou.
פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. O pobre pegou algo da rua, colocou para dentro do recinto privado e descansou o objeto no recinto privado, por exemplo, nas mãos do proprietário. Então o pobre fez todo o trabalho de carregar. As três fases. Ou se o pobre estendeu a mão para dentro do recinto privado, pegou algo, trouxe para a rua e descansou na rua. O pobre também, nesse caso, fez as três fases. Fez todo o trabalho de carregar. Então, Ani Hayav, o pobre traz o sacrifício. Se ele não sabia da proibição, traz o sacrifício de Hatat. O Balabait Patur, o proprietário não fez nada. Então, esses dois casos são dois casos bachuts, ou seja, que o pobre pegou algo do recinto privado e trouxe para fora, trouxe para o recinto público. Continua. Pashat Balabait et yado lachutz venatan letoch yado shel ani. Outro caso, que também é pela Torá. O proprietário pegou um objeto da casa, ele fez a akira, ele deslocou, transferiu para fora, estendendo o braço para fora, e descansou o objeto nas mãos do pobre que estava na rua. Então o proprietário fez todo o trabalho. Ou se o pobre tem algo na mão dele na rua, o proprietário ele tira a mão para fora, pega esse objeto das mãos do pobre, ele deslocou, trouxe para dentro e descansou o objeto dentro da casa. Esses dois casos que a gente falou, Balabait Hayav, o proprietário ele fez todo o trabalho de carregar, todo o Melechet Otzah com as suas três fases. Ve'ani Patur, o pobre não fez nada nesses dois casos. Pashat Ani et yado lifnim venatan Balabait mitocha. Agora o pobre pegou um objeto na rua, colocou para dentro da casa, e o proprietário pegou o objeto da mão do pobre e descansou na casa. Então, o pobre, o que ele fez? Deslocou na rua, transferiu para dentro, mas não descansou o objeto dentro. O proprietário pegou o objeto e descansou. Então, cada um fez parte do trabalho de carregar. Nenhum deles fez as três fases sozinho. Então, eles não trazem o sacrifício, eles não fizeram o trabalho proibido pela Torá. Ou se, por exemplo, o pobre colocou a mão para dentro da casa, o proprietário colocou o objeto na mão do pobre. Então o proprietário ele deslocou na casa, deu na mão do pobre, o pobre fez a otzat, trouxe para fora e descansou o objeto fora, na rua. Então o proprietário só deslocou o objeto, o pobre também transferiu para fora e também descansou fora, mas nenhum deles fez todas as três fases, nenhum deles traz o sacrifício. Pashat Balabait et yado lachutz venatal hani mitocha. Agora um outro lugar. O proprietário pegou um objeto na casa, deslocou e transferiu para fora. O pobre pegou da mão do proprietário e descansou na rua o objeto. Então, mesma coisa, nenhum deles fez as três fases. O proprietário tinha deslocado e transferido para fora, e quem fez a anachá, descansar o objeto fora, foi o pobre. O shenatal letocha veichnis Shneim Turim. Ou se o proprietário colocou a mão para fora e o pobre deu o objeto na mão do proprietário. Então o pobre deslocou da rua e deu na mão do proprietário. O proprietário, o Balabai, trouxe para dentro a mão com o objeto. Então ele fez a transferência de recinto e ele descansou. Mas ele não tinha deslocado o objeto da rua. Então nenhum deles fez as três fases. Shneim Turim. Nenhum deles traz o sacrifício. Então o que a gente viu aqui é Shnaim shenar b'bifnim, Shnaim shenar b'chutz. Tem dois casos que a pessoa peca pela Torá quando a pessoa carrega para o recinto privado. Tem dois casos que a pessoa peca pela Torá quando ele carrega para o recinto público. São os dois casos que a gente falou do proprietário que está dentro e do pobre que está fora. O proprietário ele fez todo o trabalho para dentro ou todo o trabalho para fora. O pobre que fez todo o trabalho para dentro ou para fora, eles fizeram nesses quatro casos todo o trabalho de carregar com as três fases, então eles trazem o sacrifício. E vimos outros quatro casos que cada um fez parte do trabalho e não se traz o sacrifício. Vamos entender tudo melhor na sequência dos Dapim. Bezerat Hashem. Tem uma Mishnah no Tratado de Shvuot. A primeira Mishnah lá. Shvuot 2 Shenarba. Com relação aos juramentos, a pessoa que transgride um juramento, ele tem que trazer um sacrifício, Kurban Olev Yuret.
A Mishnah lá começa dizendo, tem dois casos de juramento que a Torá fala claramente, tem dois casos que também são pela Torá, mas isso depende de interpretação de Psukim. Estou explicando melhor. A Torá fala, le'ará ou le'etiv. Por exemplo, a pessoa jura sobre o futuro, que ele vai comer, e ele não comeu, ou que ele não vai comer, e ele comeu. São os dois casos que a Torá fala claramente, le'ará ou le'etiv, ele jurou sobre o futuro, ou que ele vai fazer alguma coisa e não fez, ou que ele não vai fazer uma coisa e fez, traz o sacrifício. Outros dois casos que também são pela Torá, e traz o sacrifício também, mas se aprende de interpretação de Psukim, são casos que a pessoa jura sobre o passado. Ele jura que ele comeu e é mentira. Ou ele jura que ele não comeu e é mentira. Então tem dois casos sobre o futuro, dois casos sobre o passado. E a Mishnah fala, Shtaim Shenarba. São dois casos que eu quero falar claramente, mais dois que se aprende de interpretação, total de 4. E todos são juramentos pela Torá. Viramos a página, a Mishnah lá em Shvot continua. Yediot Tumah Shtaim Shenarba. Yediot Tumah são os casos que a pessoa que está impura entra no Beit HaMikdash ou está impuro e ele come o sacrifício. A Mishnah fala, tem dois casos que a Torá fala claramente e tem mais dois casos de interpretação de Psukim que também são pela Torá. Os dois casos que a Torá fala claramente, nesse caso de assunto de Yediot Tumah, a pessoa se impurificou. Ele sabia disso, ele sabia que ele estava impuro. Ele se esqueceu e entrou no Beit HaMikdash. Ou ele se esqueceu e comeu um sacrifício. São os dois casos que a Torá fala claramente. Quando ele se lembra que ele estava impuro, ele percebeu que ele pecou, ele vai trazer o korban no leve e ore, do sacrifício. Esses são os dois casos que a Torá fala claramente. Quando a pessoa se esqueceu que ele estava impuro e ele entrou no Beit HaMikdash, ou ele comeu o sacrifício. Os dois casos que são de interpretação, de Psukim, que também são pela Torá, são casos que a pessoa sabia que estava impuro, mas entrou no Beit HaMikdash sem saber que era o Beit HaMikdash. Ou comeu um sacrifício sem saber que era um sacrifício. Também traz o korban no leve e ore. Marod Negaim Shtaim Shenarba. A Mishnah lá em Shvot continua. Com relação às manchas de lepra, Negatzarat, as manchas brancas de lepra que impurificam a pessoa, tem duas manchas que a Torá fala claramente, Seet e Baeret, e tem mais duas manchas que também impurificam a pessoa pela Torá, mas são de interpretação de Psukim. Aí fala a Mishnah, Yetziot HaShabbat Shtaim Shenarba. Com relação ao Shabbat também, com relação à proibição de carregar no Shabbat, tem dois casos, que no final são 4. Pergunta a Gemara aqui, mas Mishnah Detane Shnaim Shenarba Bifnim, Shnaim Shenarba Bachutz, mas Mishnah Detane Shnaim Shenarba Vetulo. Porque a nossa Mishnah prolonga mais, detalha mais. São dois casos que na verdade são 4, quando a pessoa carrega para dentro do recinto privado, e dois casos que na verdade são 4, quando a pessoa carrega para o recinto público. Porque aqui a Mishnah detalha, e lá no Shvot a Mishnah só fala. São dois casos que na verdade são 4 no final das contas. Por que essa diferença? Primeira resposta da Gemara. Achadeikar Shabbatu Tane Avot Vetane Toradot. Hatam de lá Vikar Shabbatu Avotane Toradot Lotane. Responde o seguinte. O nosso tratado se trata do Shabbat, Masechet Shabbat. Aqui a Mishnah detalha. Aqui veio explicar em detalhes as leis do Shabbat. A Mishnah detalha aqui. Menciona Avot e também Toradot. Vamos ver o que significa isso. Avot são trabalhos que a Torá fala claramente. Toradot são ramificações que também são proibidas. Lá no Tratado de Shvot se trata de juramentos. De passagem foi mencionado lá o Shabbat. A Mishnah lá não detalhou, só mencionou o Avot, os casos que a Torá fala claramente. Então, Avot Ma'iniu Yetziot. Yetziot Rehavia. A gente mencionou de passagem antes. Quando a Torá proíbe carregar no Shabbat, o caso que está claro na Torá é proibição de carregar de um recinto privado, do Reshut HaYachid, para o recinto público ou para o Reshut HaYachid. Moshe Rabbeinu fala, parem de trazer coisas para o tabernáculo, as doações para a construção do tabernáculo, o Shabbat vai entrar, parem de carregar do recinto privado para o recinto público. Esse é o Av Melachá. Tem a Toladá, a ramificação, que é a mesma coisa, ou seja, que também é proibido pela Torá, que é o inverso, a pessoa carregar do recinto público para o recinto privado. Tem algumas diferenças que a gente já vê na sequência, mas também é proibido pela Torá, a pessoa que fez também tem que trazer o sacrifício. Então a nossa Mishnah fala Shtaim Shenarba Bifnim
Dois casos que são 4 quando a pessoa carrega para dentro e também carrega para fora. Aqui é Mishnah detalha porque é Masechet Shabbat, citado do Shabbat. Lá em Shvot menciona só o Av Melachá, o caso principal, o caso pai, o Av Melachá, quer carregar do recinto privado para o recinto público. Pergunta vez outra. Tem dois casos pela Torá que a pessoa carrega do recinto privado para o recinto público e tem que trazer o sacrifício. Como a gente falou na nossa Mishnah. Shtaim Shenarba. São dois casos pela Torá. Shtaim Shenarba Chutz. O caso do proprietário que carrega de dentro para fora. Ele pega na casa um objeto, desloca, transfere para fora e descansa fora. Ou o pobre que estende a mão para dentro, pega dentro do recinto privado, traz para fora e descansa fora. Porque a Mishnah fala lá que são Shenarba, são 4 casos, são só 2 casos. Talvez você vai falar que não tem problema, é como a nossa Mishnah disse, são 2 casos pela Torá, quando a pessoa fez todo o trabalho, e mais 2 casos que é pela lei rabínica, quando a pessoa fez parte do trabalho, parte das fases, não todas as 3 fases. Fala, não pode ser. Porque lá na Mishnah em Shvot, toda a Mishnah se trata de leis pela Torá. Os juramentos, Yediot da tomada, impureza, o caso da lepra, são assuntos pela Torá. Quando a Mishnah fala Shtaim Shenarba, 2 casos que são 4 no final, são 4 casos pela Torá. Só que são 2 que a Torá fala claramente e 2 que é por interpretação de Psukim. Também quando fala do Shabbat tem que ser 4 pela Torá. Não só 2 pela Torá e mais 2 rabínicos. Então essa explicação não funciona. Ela maraval, então fala Rafal. Anchadei kar Shabbatu tane chiyuv upturi. Hatam de lá de kar Shabbatu chiyuv tane upturi lotane. Responde o seguinte, fala Rav Papa. A nossa Masechet é Masechet Shabbat. Se trata do Shabbat, com certeza. Aqui a Mishnah detalha e fala também os casos que a pessoa traz o sacrifício e casos que a pessoa só transgrediu a lei rabínica. Lá em Masechet Shvot, não se trata do Shabbat, é de passagem lá que mencionou o Shabbat, menciona os 4 casos que a pessoa transgrediu o Shabbat pela Torá, ou seja, são os 4 casos que a gente viu na nossa Mishnah também. 2 casos que a pessoa faz todo o trabalho de carregar para o recinto privado e para o recinto público. Total de 4 casos, como a gente falou na nossa Mishnah, são 2 casos do proprietário que carregou de dentro para fora ou de fora para dentro, fez todo o trabalho, e 2 casos do pobre que está na rua, que ele carregou também de dentro para fora e de fora para dentro, fez todas as 3 fases. Então, fala Gmará, Chiyuv emainiu, Yetziot arteavian. Uma pergunta e já responde, Shtaim de Otsaá, Shtaim de Achnasá. Então, o que a Mishnah em Shvot quis dizer que são 2 casos que na verdade são 4, são 2 casos que a pessoa carrega para dentro do recinto privado, do Reshut Yachid, e 2 casos que a pessoa carrega para fora, para o Reshut Rabi. São 4 casos, como a gente acabou de explicar, 2 do proprietário que está dentro do recinto privado e 2 do pobre que está no recinto público. Quando vem Yetziot Katani, a Mishnah lá diz Yetziot. Yetziá significa uma saída. Então, aparentemente, Yetziá é quando a pessoa tira do recinto privado para o recinto público. Aí o objeto saiu. Porque, então, a Mara acabou de falar que esses 4 casos de lá incluem 2 casos de Achnasá, de trazer o objeto para dentro do recinto privado. Mas não parece assim, porque lá a Mishnah fala saídas, e sair aparentemente significa sair para o recinto público. Quando se trata de entrar, Achnasá é trazer para dentro da casa. Então a Mara Vashi fala Vashi que não, Tana Achnasá na Meutza Karela. Fala Vashi que não, Yetziot significa saídas, mas também o ato de carregar da rua para o recinto privado também é uma saída. Também é chamado de saída, como se vê da Mishnah, Midetnan, Amotzim, Reshut, Lereshut, Chayav. A Mishnah fala na frente, a pessoa carrega de um recinto para o outro, tem que trazer o sacrifício, e se trata lá Motzi, a pessoa que tirou, saiu, Milo Askinan de Kameai, Mereshut Rabim, Mereshut Yachid,
E também se trata lá que a pessoa carregou do recinto público para o recinto privado, ele trouxe para dentro, mas mesmo assim a Mishnah lá fala que é a motzi, a pessoa tirou, o objeto saiu. Vetamamai, porque essa linguagem de sair, se a pessoa está entrando, então explica que a palavra sair também se aplica a sair do recinto público e entrar no recinto privado. O ponto é que o objeto sai de um recinto e entra no outro. Também quando entra na casa, saiu da rua. Então pode ser chamado tudo de etziot, saídas. A Maravina Matnidina Medek, então a Maravina também parece da nossa Mishnah assim. Dektani etziot, vekamefaresh achnasa, lealtar shmamina. A nossa Mishnah fala etziot da Shabbat, as saídas dos objetos, e logo depois já menciona o trabalho de sair da rua, tirar o objeto de fora da rua, para dentro da casa. Também é uma saída, saiu da rua e entrou na casa. Então, quando a Mishnah lá em Shvot fala Yetziot HaShabbat, que são as saídas do objeto no Shabbat, são dois que na verdade são 4. São 2 quando a pessoa carrega para dentro da casa, e 2 quando a pessoa carrega para fora da casa, para dentro da rua. Essas são as 4 saídas de um recinto para o outro. Rava Amar fala, Rava Reshiot Katani Reshiot Shabbat Shtaim. Rava fala diferente. Sabe que Yetziot não significa saídas. Yetziot é sinônimo de recintos. Então com relação a recintos, Shtaim Shein Arba, tem 2 recintos, recinto público e recinto privado, e tem várias combinações, e as leis são as mesmas, mas fala Rava, Yetziot não significa saídas do objeto, significa recintos. Então, conforme Rava, essa pergunta nem começa. Conforme Rava, realmente, para falar que o objeto foi carregado da rua para o recinto privado, deverá falar achnasa, que trazer o objeto para dentro. Mas a Mishnah, quando fala Yetziot, não se trata de saída, se trata de recintos. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos continuar com esses assuntos, vamos entender melhor esses conceitos de carregar, passo a passo, entrando melhor, mas se aprofundando cada vez mais nesses assuntos, com muito mais novidades. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.